Oi, gente, bom dia, boa tarde e boa noite para quem está nos ouvindo. Esse é o podcast Gancho. Eu me chamo Natália Vieira, faço o acompanhamento educativo dentro desse projeto, que é o Programa de Acompanhamento Curatorial para Jovens de Residência Curatorial, financiado pelo Prêmio da Lei Aldir Blanc por meio da Secretaria de Cultura do Governo do Estado de Pernambuco e Governo Federal. Hoje a gente está no terceiro episódio com duas convidadas. Ana Lira é a nossa convidada de hoje, é daqui de Recife, Pernambuco, artista visual e curadora independente, também especialista em teoria e crítica de arte. Também queria indicar para vocês o podcast de Ana Lira, que é o podcast Chama. A nossa segunda convidada é Letícia Barbosa, de Camaragibe, Pernambuco, performer, curadora e arte educadora. Apresenta o podcast Curva, que fala sobre práticas artísticas, escuta e performance arte. Também queria indicar para vocês darem uma pesquisada. Integrante da Grupa, que é a Articulação Pernambucana de Artistas e Arte Educadoras. E aí queria convidar vocês a ouvir um pouco mais da fala de Ana Lira e de Letícia aqui com a gente hoje. Então, eu acho que esse projeto, desse acompanhamento de jovens curadores, desde o convite, assim, ele me pegou um pouco de surpresa, porque a curadoria, para mim, ela tem sido um território, assim, bastante novo, um campo de saber e de atuação bastante novo, que embora já me entenda atuando, assim, há uns 3 anos, eu acho que com consciência, talvez ele tenha vindo, essa atuação tenha vindo a partir desse convite, assim, também da própria experiência de ser acompanhada, né? Os primeiros contatos, assim, com a Ana, eu achei a atuação de Ana, assim, bastante provocadora, porque ela me veio com uma pergunta que me desencadeou, assim, essa vontade de escrever sobre, né, mais uma escrita direcionada para ela, assim, em formato de carta mesmo. Como a gente não se conhecia muito, eu acho que a carta, assim, é um bom caminho. A primeira pergunta, assim, que Ana me fez, que me fez voltar, né, para o processo da curva e para a minha prática, foi o que eu senti que estava faltando e que fez com que eu criasse, eu produzisse, eu engatasse nesse caminho que tem sido a curva. Aí, prontamente, eu fiquei imaginando como seria essa carta e fiquei escrevendo ela aos pouquinhos, acho que foi num domingo, assim, de manhã, não lembro direito. Eu acordei e escrevi essa carta para ela contando como tinha sido todo o processo, assim, de criação do podcast e as pessoas com as quais eu tinha me encontrado e que me impulsionaram a fazer a curva, né? Entendendo a curva como um espaço onde eu venho praticando curadoria, né? Entendendo, inclusive, na prática, o que é esse fazer curatorial. Eu sinto que esse processo para a gente foi não, né? Tem sido, porque continuamos aqui num diálogo bastante intenso, bem interessante. Essa pergunta que eu fiz para a Letícia, na verdade, é uma pergunta que eu tenho feito para diversas pessoas com quem eu tenho me conectado aqui em Recife, porque eu sinto que muitas vezes as nossas atuações se dão aqui a partir de níveis muito inconscientes, né? A gente sente que a região metropolitana do Recife está vivendo determinadas movimentações e a gente inconscientemente vai do tipo se direcionando para fortalecer, para alimentar ou para criar espaços que a gente acha que são necessários por uma falta que a gente sente no coletivo ou na gente mesmo. E no caso dela especificamente, a Curva é um podcast muito especial, eu posso dizer, né? Porque a gente ainda não tinha uma sistematização, eu sinto, das reflexões sobre performance, principalmente performance de artistas com origem negro-descendente, né, ameríndios e tal. E Letícia foi fazendo aí uma curadoria que talvez isso não tivesse claro no processo de tomada de decisão mesmo a nível consciente, mas ela já estava criando aí um percurso que começou a se tornar referência para a gente, né? Então, os podcasts da Curva, assim, eu começava a circular em Recife, né, nesse pouco tempo que eu estou aqui de volta, depois de 5 anos fora, e eu começava a ver, do tipo assim, artistas com vontade de participar da Curva, sabe? E eu ficava, nossa,
O que levou Letícia, então, a ter vontade de produzir isso, assim? Então, quando a gente foi convidada, né, para essa experiência de diálogo curatorial, de conversas sobre curadoria, né, de dinâmicas de acompanhamento, o grupo que se formou é um grupo muito interessante, mas eu já tinha trabalhado com várias pessoas desse grupo, né, tipo, já vinha desenvolvendo práticas de aproximação com várias pessoas desse grupo, e as duas únicas pessoas com quem eu não tinha tido essa aproximação era com a própria Letícia, né, e com Natália Sonati, que é da revista Propágulo, mas por uma questão de afinidade, né, do percurso mesmo, né, das experiências que ambas estávamos fazendo, né, nesse ambiente da rádio, nesse ambiente do som, e como proposições que se encaminhavam para pensar a produção de conhecimento, utilizando essa mediação sonora como uma forma de encaminhar mesmo nessa produção, eu senti que eu gostaria de entender melhor os processos de curadoria da curva e entender como nessa reflexão com Letícia eu também poderia produzir uma reflexão sobre a experiência do Chama, porque o Chama não é um podcast especificamente, né? Ele é um projeto que trabalha com sonoridades, com sensibilidades e poéticas das diásporas negro-descendente, afro-ameríndia e africana, mas um dos vieses pelos quais essa experiência e essas vivências sensíveis se dá é através da rádio. E aí eu senti que como foi a etapa, né, que eu desenvolvi com mais intensidade no ano passado, muito por conta da pandemia, por ter voltado para Recife, né, depois de quase 5 anos aí circulando, por ter voltado para Recife, por ter me estabelecido aqui, eu senti essa necessidade, talvez, dessa troca com ela, assim. E para a gente foi muito bom. E quando ela me escreveu a carta, eu sinto que foi, acho que um dos momentos mais especiais do processo como um todo, porque ao longo da minha trajetória inteira, né, da minha vida pessoal toda, eu tenho uma história muito forte com a carta, né, com a troca de cartas como troca criativa, com a troca de cartas como troca de confidências, de afeto. Quando eu tenho, tipo, questões com as pessoas que muitas vezes eu não consigo falar, eu escrevo cartas para elas, né? Eu tive experiências na minha vida que eu recebi muitas cartas e aí uma das etapas desse processo foi compartilhar com vocês, né, fotos das caixas de cartas que ainda me restaram depois de tantas mudanças e de algumas perdas. E eu sinto que a gente caminhou para um lugar muito interessante nesse lugar, sabe? Eu sinto que essa troca, nesse momento de entendimento do que era a curva, do que era o Chama, né, de como um poderia colaborar com o outro, de como os nossos entendimentos de curadoria também poderiam se articular e promover debates uma com a outra, eu acho que caminhou para lugares bastante interessantes. Eu estou bem feliz com essas conversas que a gente tem iniciado nesse momento. Quando a Ana falou agora, que deu um clique, né? Porque a gente ainda está gravando, mas está em processo, né? Sempre. Tive esse insight, né? De que por que eu sempre uso, às vezes, a carta? Talvez por ser um primeiro programa de acompanhamento que eu tive a oportunidade de participar, né? Coisa que eu sempre quis, assim, dentro do meu percurso de agente cultural, de artista. Eu acho que a carta, ela traz dimensões que, às vezes, o produto, falando entre aspas, produto, mas porque, às vezes, o mercado entende, né, como produto, eu acho que a carta, ela abre a possibilidade da gente contar coisas que, às vezes, ali não aparece nas mediações desse produto, desse projeto que a gente faz, por exemplo, no Instagram, no Facebook, nas mídias, né? Então, eu acho que eu comecei a ver esse contato com a Ana, que trabalha também com documento, que trabalha com fotografia, que trabalha com comunicação, com difusão. Eu acho que um momento de abrir mesmo o processo, assim, de contar coisas que eu não tinha conversado antes com outras pessoas, né? Eu acho que a carta, ela traz dados de processo, de pesquisa, que talvez, se fosse um documento muito formal, uma coisa muito formal, talvez um portfólio talvez não aconteceria, um site, né, não aconteceria, assim. Então, como Ana já veio até mim de uma forma muito horizontal, então eu achei que a carta fosse uma continuidade, assim, dessa busca, né?
eu sinto, na real, que esse sentimento de aproximação, desde o início, ele foi muito importante, né, para as nossas conexões, assim. Embora eu e Letícia, a gente esteja num processo, inclusive, de se conhecer enquanto pessoa, quando a gente conversa, né, do tipo, parece que a gente já se conhece há muito tempo, né? As nossas conversas, elas fluem de uma forma muito tranquila, assim. A gente não fica com medo desse diálogo, a gente não tem essas travas em compartilhar processo, sabe? Porque eu sinto que uma coisa importante nesse momento, além dessa noção que se coloca no mundo, de se ter uma noção de ensinar e aprender, eu sinto que a relação da gente funcionou porque a gente abriu mão desse lugar, né? Porque ali a gente se colocou como Ana, que é uma figura que tem experiências, que tem um corpo, que está desenvolvendo um processo criativo, que envolve um traço artístico, um traço curatorial, um processo de mediação, um processo de articulação, com Letícia, que também é um corpo, né, que também tem uma história e que tem desenvolvido ações nesses mesmos processos. Então, a gente utilizou essas sintonias iniciais, né, como uma forma de construir as primeiras bases desse diálogo e talvez por isso a gente tenha criado uma relação de confiança que permitiu que esse processo criativo, ainda que ele esteja em desenvolvimento, né, em processo de contato, que isso, na verdade, gerasse diálogos entre a gente que têm sido muito profundos, sabe? E aí, na verdade, Natália, eu queria que tu chegasse junto da gente também, né? Porque a gente veio conversando aqui sobre as nossas trajetórias, sobre os nossos encontros e esse processo mesmo de trabalho, mas a gente sente que a tua inserção dentro, não só do podcast, mas dentro do projeto, também caminha num lugar muito parecido, né? Dentro do museu e como articuladora também das dinâmicas de mediação. Aí a gente queria entender também um pouco como é que você se vê nesse lugar e como é que a tua trajetória também está se conectando com a gente, porque você está acompanhando todo mundo, né? Você está fazendo um acompanhamento de todo o grupo. Pois é, e esse acompanhamento me deixa super feliz, porque, por exemplo, é isso que você falou, eu não conhecia muito Letícia, eu já tinha ouvido falar do Curva, da atuação dela, mas eu não conhecia muito ela, que é diferente de Ana, porque Ana eu já admiro muito, já sou muito fã já há algum tempo, a gente já teve a oportunidade de articular algumas conversas dela com a equipe do Educativo, já rolou outras ações lá no museu. Então é uma pessoa que eu já acompanho assim, a trajetória há algum tempo, e Letícia não. E mesmo que eu tenha acompanhado pouco, né? Porque, enfim, não tive todas as conversas que vocês duas tiveram. Foi muito bom, porque eu me identifiquei muito assim, com o trabalho de Letícia. E gostei muito de conhecer um pouco mais sobre o que ela vem fazendo. Eu não faço curadoria, né? Já fiz alguns exercícios em curadoria, mas na verdade atuo com arte e educação. E aí dentro da instituição, uma coisa que me gera muita inquietação, porque eu tô lá desde 2013, né? E uma coisa que me gera muita inquietação é que muitas vezes a gente não consegue dialogar com curadorias. A gente tem uma trava muito grande. O educativo, ele é um setor muito invisibilizado dentro de instituições culturais e isso não é uma questão só nossa. E aí a gente tem muita dificuldade de dialogar com curadorias, de pensar algumas ações mais horizontais, às vezes de trazer alguns questionamentos e tensionamentos dentro de um trabalho de curadoria que está ali naquele espaço. Eu sempre fiquei muito inquieta com isso sempre foi uma coisa que eu problematizei, assim, às vezes tentava discutir minimamente por que a gente não conseguia, sei lá, botar uma cadeira dentro de um espaço expositivo, sabe? Às vezes a gente ouvia coisas do tipo de que nossas concepções criavam ruídos dentro de uma narrativa. E é muito louco pensar que uma narrativa cria ruídos, porque eu acredito que uma narrativa precisa dialogar com outras narrativas, né? Então tem algumas coisas que eu não consigo interferir ou realizar e tem algumas coisas que eu consigo. E aí, dentro da nossa dinâmica na instituição, eu fui trazendo alguns projetos, em alguns estudos, assim, em algumas formações, para a gente tentar fissurar minimamente esse lugar que muitas vezes é sacralizado, né? Esse lugar de curadoria. Que uma coisa que vocês falaram, e que as outras duplas também falaram nos nossos encontros coletivos, que é da importância da gente criar as nossas referências,
falar das nossas experiências, e muitas vezes a gente fica muito na busca do que é o outro, né? A outra coisa, e não fala muito das nossas. Então, eu fui criando algumas dinâmicas, algumas ações formativas para esse grupo, que é um grupo muito rotativo, para que a gente estudasse um pouco mais curadoria e conseguisse dialogar mais com essas pessoas. Então, a gente teve algumas conversas, algumas rodas de debate. E há uns 2, 3 anos, a gente desenvolve um trabalho lá, e lá no museu tem um espaço menor que chama Aquário Ithaca, né? Que é um espaço que ele é um pouco mais aberto para você montar projetos expositivos do que os salões, os salões principais, né? E aí eu lancei para a gestão do museu uma proposta da gente montar, dentro das programações do IBRAM, uma exposição que fosse pensada, articulada e organizada pelo grupo do educativo, para acontecer naquele espaço, e com um recorte curatorial e uma narrativa curatorial dentro do acervo. Então, na verdade, eu estava trazendo essa equipe que não tem essa oportunidade, né, para montar uma exposição, montar uma curadoria, pensar um projeto que também pensasse as ações educativas. E é um grupo coletivo, então eles iam trabalhar todos juntos, às vezes se dividiam e tal. Ele sempre acontece em maio, né, que é a Semana de Museus, e aí a gente começa uma pesquisa a partir da temática que eles lançam, com esse grupo, que depois o projeto foi sentindo necessidade de aumentar, porque as dinâmicas vão aparecendo, né? O grupo vai dialogando, então ele tinha um formato mais reduzido, hoje em dia tem um formato bem maior. A gente só tinha a equipe do educativo integrada nesse projeto hoje em dia. Aí depois a gente passou para a equipe do educativo e do acervo, porque o número de estagiários do acervo também aumentou, e depois a gente passou, na verdade, a pensar a equipe de estágio como um todo mundo integrado, para fazer esse projeto acontecer. Eu sinto que existe um processo bastante interessante nisso que tu traz, Natália, da implicação, né, do tipo de como a curadoria pensa o espaço educativo dentro e integrado dentro do próprio processo expositivo, né? E eu acho que dentro do Mamã especificamente, o desafio é diferente, o desafio é outro, porque o Mamã é um museu público, né? É um dos poucos museus efetivamente todo financiado, né, pelas gestões públicas, né? Então, a responsabilidade, talvez, desse corpo educativo, dentro de uma dinâmica integral da instituição, acaba sendo de uma outra ordem, porque vocês não só respondem pela própria institucionalidade, mas também pelas dinâmicas que vão promover a relação da experimentação artística dentro da instituição com essa população que está financiando, né? E aí eu lembro que numa das conversas que a gente esteve tendo recentemente, eu e Letícia, ela estava comentando a respeito de um processo da trajetória dela que foi um envolvimento muito forte dela com direitos humanos, né? Com diálogos e experiências que estavam relacionadas com esses processos de direitos humanos. E aí eu fiquei com vontade de entender, Leti, a partir dessa conversa com a Natália também, dentro da tua experiência, como é que é essa tua trajetória, né? Com os movimentos, né? Com as movimentações de rua, com os acompanhamentos e tudo mais, te ajudou a pensar a curadoria? Eu comecei a me interessar, assim, por essa área, né, de direitos humanos. Eu acho que no final da graduação em Direito, né, que foi a minha primeira graduação. Acho que em 2013 também, coincidindo aí com esse marco temporal de INAT de trabalho com educativo, né? E sempre dentro do campo do direito, sempre me interessou muito as questões constitucionais, né? De entender mesmo, por exemplo, como se dava a dinâmica de atuação e separação entre os três poderes. E sempre me incomodou muito a maneira como alguns direitos vêm sendo instituídos, na verdade, né? Então eu comecei a me interessar por isso e sempre levava assim a meu orientador na época, que era Gustavo Ferreira Santos, que é professor da Universidade Federal e da Católica. Eu levava sempre esses questionamentos para ele, assim, de não entendimento mesmo. Sempre tive essa cabeça assim inquieta de
de entender limites de atuação e por que é que tudo a gente parece que a nossa atuação enquanto cidadão ela se encerra ali no voto, né? Então ele chegou para mim e fez: tu já ouviu falar sobre o novo constitucionalismo latino-americano? Aí, a partir disso, dessa provocação, eu comecei a me interessar mais por essa área, né? Então, eu fui começar a estudar os processos constituintes da América Latina, Constituição da Venezuela, de 93, Constituição da Guatemala, e essas primeiras manifestações expressas de direitos, vou usar aspas, tá? Multiculturais, porque também era assim que a teoria denominava, no início, assim, depois vieram as críticas, as terminologias, e mais à frente, o ponto mesmo que eu comecei a me envolver mesmo foi quando eu conheci o direito da Bolívia, a Constituição da Bolívia e a Constituição do Equador, que são colocadas como nessa terceira fase, né, desse novo constitucionalismo pluralista, porque sempre me interessei, eu percebi que minhas indignações e meus interesses se davam nesses outros direitos que não eram institucionalizados, que são chamados de paraestatais, talvez, só que eles estão ali acontecendo e são de fato eficazes, são de fato eficientes e eles funcionam muitas vezes mais do que quando os conflitos entre as pessoas são mediados por instituições estatais, né? Então, comecei com todo esse processo de investigação. Foi aí também quando eu tive os primeiros contatos com teóricos indígenas e teóricos brasileiros também que pensam a partir da decolonialidade, da questão das teorias do Sul. Em um dado momento assim da minha trajetória, eu volto a me reconectar com a arte e numa das viagens de circulação de espetáculo, estava até contando a Ana esses dias, eu fui para a Assembleia Chucuru e comecei a entender que eu precisava primeiro me reconectar comigo mesma, com o território de onde eu venho, assim, entender de que lugar eu estava falando, até mesmo antes de tentar fazer o que eu estava querendo fazer, que era não é conciliar, mas tensionar o direito brasileiro em matéria indígena com o direito boliviano e equatoriano em matéria indígena, né? E mostrar o quanto, talvez eu quisesse mostrar o quanto que o direito brasileiro é defasado nessas questões. Aí, quando vem a performance, depois de uma tentativa de segunda graduação de dança, eu acho que mais ou menos no começo do ano passado, quando eu comecei a me reconectar com o movimento feminista, foi quando eu comecei a conjugar, vamos dizer assim, a utilizar o que eu tinha aprendido na época da graduação com o que eu tinha aprendido, com o que eu venho aprendendo na área da performance, né? Porque eu acho que a performance, ela é eu vejo muito assim, né? Seja em contação, teoria, campo de estudo, técnica, linguagem, atitude, eu acho ela um campo de denúncia e de ação direta, que ela não tem mediação, assim, né? Então, você vai para o embate muitas vezes, direto, assim, você vai reivindicar um direito que você não tem ou que você tem através da performance, através da ação. Então, eu gosto muito de trazer isso através das falas, com as entrevistas dos artistas, né? Mas deixa eu te perguntar uma coisa aqui, mas tu sente que a performance, no caso, ela é uma forma de trabalhar essas questões que o corpo não dá conta a níveis de direitos estabelecidos? Seria isso? Eu acho que é muito assim, nesse sentido de trazer para a superfície que alguma coisa não está funcionando, não está sendo atendida. Então, eu vou lá e exponho aquilo, sabe? Eu estou pensando aqui junto contigo muito, né? Tipo, não só por ouvir Nath também, mas por te ouvir, porque no meu coração, nesse momento, no momento que você falou dessas questões, me veio muito a experiência do Mulheres Criando, né? Da Rádio Deseu, que você tem ouvido aí com tanto carinho e com tanta atenção. E o Mulheres Criando é um coletivo, né? Um coletivo de artistas visuais, de performance, né? Do tipo da Bolívia, que tem uma casa onde elas prestam atendimento, né, jurídico, emocional, social, jornalístico, afetivo, de todas as ordens, né, a todas as mulheres que de alguma forma têm a vida atravessada por algum tipo de violência.
Então, uma hora elas estão desenvolvendo uma super performance pública, como aconteceu na Bienal de São Paulo de 2014, e aí elas vêm com um trabalho que traz em si não só a construção artística, mas também uma perspectiva curatorial dentro do próprio trabalho, né, a partir de tudo que elas selecionam, das artistas que elas convidam, né, das artistas do próprio coletivo que podem estar presentes e tudo mais. Mas também elas têm, por exemplo, uma ação na Bolívia que é de divulgação diária do nome de homens que deixaram de pagar a pensão alimentícia para as suas esposas, né? Do tipo, ou que abandonaram as famílias. E elas não hierarquizam, né? Do tipo, a noção de respeito mais a uns ou a outros, entendeu? Por exemplo, todos os homens, independente do papel, independente do cargo que eles têm na sociedade, podem constar na lista. Então, já teve dias de constar do tipo nome de ministros de Estado. Tá entendendo? Que deixaram de cumprir com suas obrigações, né? Do tipo jurídicas com as famílias dos quais faziam parte. Não existe, dentro desse contexto, essa seletividade no sentido de expor determinados corpos ou expor determinados homens. A tua fala me veio muito nesse sentido, assim, de como esse exercício curatorial também dialoga, né, com uma vivência efetivamente cotidiana que também caminha para esse processo da performance, né? Tem uma coisa que tu falou e eu lembrei agora, que à medida que você vai escutando, você vai compreendendo mais o idioma e vai entendendo mais. Tem uma coisa muito que eu acho muito foda quando eu tô ouvindo essa lista delas de pais irresponsáveis, homens irresponsáveis, é uma coisa assim. Que elas falam, né? Fulano de tal, que está exercendo violência econômica perante seus filhos, e elas dão todos os nomes. Isso é muito ação direta, né? Elas resolvem o que o Estado não faz, assim. Tipo, o Estado joga a responsabilidade dele para a sociedade civil. E elas estão fazendo isso, suprindo essa lacuna da maneira que elas podem. E elas falam, mas tem um que nos indigna mais. E elas trazem a questão de classe aí. E eu acho muito interessante. Porque elas falam fulano que é arquiteto, fulano que é ministro, que tem seu salário, que ganha mais de tantos mil por mês e não paga. Este nos indigna mais. Não é que os outros não indignam, mas ele nos indigna mais. Assim. Eu comecei a entender que a prática curatorial, assim, ela, pelo menos para mim, ela tinha que circular, entender não só a obra dos artistas e das artistas, mas o contexto e as maneiras como eles atuam também nos movimentos, nas articulações, falando também dos mesmos assuntos que trazem nas estéticas, nas poéticas. E tem uma artista também que eu gosto muito, que ela é uma artista mexicana, que é Lorena Wolfe, que ela traz as performances dela muito nesse lugar de denúncia também, mas ela trabalha muito com dado, né? Então ela traz muito dados para o espaço público, ela investiga junto com as mulheres e depois ela expõe no site dela os dados e nos artigos que ela produz. Então eu acho isso muito, esse lugar assim me interessa muito, assim, de talvez quando eu penso performance, direitos humanos, performance política, entendendo esse campo expandido mesmo da performance enquanto modo de vida, né? Filosofia de vida e maneira mesmo de ser, né? Ouvindo, né, Letícia, tuas questões e as de Natália também anteriormente, tá me batendo muito aqui uma reflexão sobre hierarquia, né? Sobre como a gente, nos nossos exercícios, né, de construção, tanto curatorial, quanto artístico, quanto de mediação, a gente está o tempo todo se relacionando com as implicações do modus operandi hierárquico que a gente construiu nessa sociedade que a gente vive, né? E eu não estou querendo dizer com isso, óbvio, que a hierarquia que a gente vive hoje, em 2021,
é a mesma hierarquia de 1980, nem a de 1950, nem a de 1870, nem a de 1410, né? Eu acho que nas várias histórias do mundo e nas várias trajetórias, né, do tipo das culturas, essas noções de hierarquia elas vão se modificando e vão desencadeando outras questões, mas essa noção de hierarquia especificamente que a gente vive, eu sinto que ela cria fissuras que às vezes nos sufocam, né? Então, por exemplo, dentro da minha prática curatorial e prática artística principalmente, né? Porque no meu caso específico, a minha prática artística ela é irmã siamesa da minha prática curatorial, né? Tipo, eu desenvolvo meus projetos artísticos com noções de curadoria já entrelaçadas dentro dele, né? A gente teve uma experiência que em Belém do Pará, entre 2016 e 2017, quando a gente foi montar a exposição Não Dito, que tinha circulado aqui em Recife em 2015, ia ser no Mamã, mas aí a gente acabou recebendo um certo apoio para fazer no CCI, né, no Centro Capibaribe da Imagem, no Capibaribe Centro da Imagem, na verdade, que estava aberto na época, e a gente acabou fazendo essa exposição lá. Depois a exposição ganhou o Prêmio Funarte de Arte Contemporânea em 2015 e a gente recebeu o dinheiro da Funarte para fazer a exposição em Belém em 2016 e 2017. E com esse dinheiro, né, tipo, acho que o primeiro exercício que a gente teve que fazer enquanto produção foi como é que a gente cria relações aqui com esse financiamento que tornam as experiências de remuneração dos agentes que envolvem as nossas práticas de forma menos violenta e menos hierárquica. Então, a gente fez um esforço, por exemplo, inicial, de remodelar o orçamento para que os educadores pudessem desenvolver um trabalho ao longo da exposição que tivesse um respiro. E, para que isso fosse colocado em prática, efetivamente, eu esbarrei numa dinâmica hierárquica da Funarte, que era, existia uma exigência de que os mediadores precisavam ser estudantes de artes visuais, e aí eu já tinha esse embate, né, porque para mim o mediador de uma exposição não precisava ser necessariamente um estudante universitário. Eu queria entender que qualquer corpo produz conhecimento, qualquer corpo se relaciona e entende com as questões que a gente está trazendo e que, por isso, qualquer corpo tem a capacidade de produzir um tipo de mediação. Mas existia essa regra da Funarte, a gente teve que colocar ela em prática. Então, o que foi que eu fiz inicialmente? Eu conversei com a curadoria, com a produção, né, e com uma equipe, que era da Associação Fotoativa, que tem um processo de formação muito forte envolvido também, que eu não iria solicitar currículo de ninguém para essa seleção, já que a gente teria que fazer seleção. Então, o que eu pedi, na verdade, foi que as pessoas enviassem uma carta de desejos. Eu não chamei nem de carta de intenção, chamei de carta de desejos, que podia ser gravada em vídeo, em áudio, podia ser texto, podia ser uma fotografia, mas que esse material trouxesse, né, uma possível resposta a uma pergunta que eu estava fazendo na época, que era como viver pode ser um ato político. E aí, na medida que a gente desenvolveu esse primeiro processo de seleção, a gente precisava caminhar para a segunda etapa, que era a etapa das entrevistas. E aí, para mim, existia uma questão super importante, né, do tipo, nas escolhas desses mediadores que iam fazer parte do processo expositivo, que era a qualidade da presença desse mediador vai depender de como o corpo dele consegue chegar dentro desse espaço expositivo. Então, o que foi que eu fiz? Eu mandei uma mensagem para todas as pessoas que haviam do tipo, sido selecionadas para a segunda etapa, dizendo o seguinte: eu estou no centro de Belém, nessa rua, e a partir desse lugar eu gostaria que vocês me dissessem como é que eu chego no bairro de vocês de ônibus. E aí eles tomaram um susto, assim. E aí a turma ficou, né, se perguntando: mas por que você está querendo chegar no nosso bairro de ônibus? Não dá para pegar um Uber e vir? Eu digo: não, porque vocês vão vir de ônibus para o trabalho. Então, eu preciso entender quanto tempo você leva de ônibus, quanto tempo esse ônibus demora para passar, se esse ônibus é um ônibus cheio, é um ônibus vazio, se o teu corpo vai chegar machucado ou não, que era justamente para eu entender qual tipo de função de mediação cada um deles podia desenvolver.
Então, quando a gente fez essa experiência, e aí também teve um outro processo dessa dinâmica que foi bem bonita, que foi a entrevista de mediação era que eles me apresentassem o bairro deles. Eles iam criar um roteiro de mediação pelo próprio bairro. E assim, eu tive uma das experiências mais bonitas da minha existência, que foi conhecer Belém, né? Conhecer diversos bairros de Belém a partir da leitura que essas pessoas que estavam se candidatando à mediação estavam ali trazendo para essa experiência de articulação. Então, quando a gente terminou todas essas experiências, a gente tinha vagas, né, para 3 tipos de mediadores no projeto. Uma era um mediador que ia ficar dentro do espaço positivo. O segundo era um mediador que era artista, que ia fazer um trabalho de assistência artística, na verdade, na exposição. E um terceiro tipo de mediador, que era um mediador articulador, que ele ia, na verdade, do tipo circular entre as escolas, né? Meio que fazer do tipo um corpo a corpo com gestões, com educadores, falando sobre essa exposição nas escolas para convencer esses educadores e esses professores e esses gestores a enviar as turmas para a exposição. E a gente acabou desenhando o plano final dessa articulação muito a partir disso. Então, quem ficou no espaço expositivo era a Lígia Ramalho, porque ela morava a 10 minutos do espaço expositivo, ela podia ir a pé, né? Quem ficou na assistência artística foi Beatriz Paiva e Maurício Igor, porque eles moravam a meio termo, né, do tipo de distância, né, do tipo da área mais distante de Belém para o espaço expositivo, eles moravam a meio termo e eles passavam de ônibus exatamente na frente de onde eu estava morando. Então, ficava mais fácil da gente se encontrar para fazer as ações públicas de acompanhamento artístico que a gente estava desenvolvendo no meio da rua, né? enquanto atividades paralelas do processo de produção da exposição. E quem ficou na articulação das escolas foi Daire Paixão, justamente porque ela morava perto do aeroporto, que era a área mais longe, sabe assim? Ela demorava muito mais tempo para conseguir sair de casa e chegar no espaço expositivo. Então, no caso dela especificamente, eu deixei ela com a articulação das escolas porque ela tinha a oportunidade de, no horário que ela não estava na universidade, selecionar quais eram as escolas que ela ia caminhar para fazer a divulgação da exposição. E esse processo, na verdade, ajudou muito a gente nessa construção. Porque a gente sentiu, nesse momento especificamente, que ali essa estratégia curatorial de ampliação, né, da reflexão da exposição, né, e da inserção de todos os agentes envolvidos, da produção, do espaço positivo, da mediação, na construção e no processo de produção de conhecimento da dinâmica expositiva, gerou um resultado para a gente que foi muito positivo, porque a gente estava dentro de um espaço que não era um espaço fácil, que era um espaço que, por orientação política, rejeitava a temática da exposição. Então, por eles, era melhor que a exposição não fosse vista, e a gente conseguiu virar o jogo, né? E fazer com que a exposição fosse vista, muito bem vista, e trouxesse uma série de reflexões para a própria cidade e para o próprio campo artístico de Belém na época, justamente porque a gente conseguiu incorporar um outro modus operandi hierárquico na relação com todas as pessoas que estavam ali cruzando a exposição, sabe? E aí eu fico pensando se o grande ponto da gente, o grande ponto de inquietação da gente dentro desse processo como um todo, né? Das vivências dos educativos, das nossas vivências enquanto articuladoras também e que utilizam, né, tipo, todas essas estratégias comunicativas para produção desse conhecimento artístico que a gente joga no mundo, não tem a ver também com essa noção hierárquica que a gente vive. Então, a gente tem tensionamentos das relações hierárquicas que a gente não consegue dissolver, digamos assim, porque a gente trabalha numa instituição em que a maioria das exposições são propostas que chegam, né? Que vêm, já chegam montadas, já chegam prontas. E muitas vezes não existe uma preocupação da equipe
de produção, de curadoria ou de artistas, em integrar o trabalho do educativo na proposição, assim, porque é como se tudo já tivesse montado na cabeça deles e delas, e eles só precisam de um espaço para materializar isso, essa narrativa que eles pensaram. E aí, às vezes, é muito doido, porque às vezes eu falo muito isso para a equipe, assim, a gente tem muita formação, né? Eu tenho muita preocupação de se ter esse trabalho de formação contínua. E uma das coisas que eu bato muito na tecla é de que a gente sempre vai receber discursos prontos, mas eu não quero que a gente trabalhe na perspectiva dos discursos prontos. Porque eles chegam assim, os discursos chegam assim, as propostas elas chegam todas prontas para o educativo apenas, e por isso que eu digo que ele é invisibilizado, porque é para o educativo apenas criar ações dentro daquela perspectiva ali. Então, a gente não tem, às vezes, abertura de pensar uma dinâmica expográfica que fique confortável para esse setor trabalhar, sabe? De pensar que a gente pode inserir em sala tal um trabalho massa educativo. Às vezes a gente não consegue isso. Acho até que eu falei para vocês de uma vez que eu pedi para a gente colocar. Eu vi o projeto tipográfico e vi que tinha uma sala que dava uma super potência de ação educativa e a gente, enquanto grupo, achou que poderia ser massa colocar uma mesa. E a gente não conseguiu colocar uma mesa, sabe? Tem coisas que chegam nesse nível e tem coisas que também chegam mais abertas. Às vezes existe uma facilidade no sentido de que é uma produção local e aí quando a produção é local a gente consegue um diálogo mais forte, mais intenso e mais direto. E aí dentro disso algumas coisas são atendidas assim em relação à equipe do educativo, né? Outro ponto que eu acho que talvez seja uma questão da Funarte é que eles falaram que só podia ser pessoas em formação, né? Ou seja, pessoas que estavam estudando. Uma coisa é boa nesse sentido porque potencializa a formação dentro do curso e uma coisa é ruim nesse sentido porque às vezes me faz parecer que é uma coisa de mão de obra barata. Porque o estudante ou a estudante, ela custa mais barato que um profissional em trajetória. Então, eu fico pensando, muitas vezes, que essa é a perspectiva. Não à toa a gente não consegue, por exemplo, contratos de educadores e educadoras dentro das instituições culturais. Assim, algumas têm, a maioria não. A maioria é formada por estágio, porque eu penso que isso é uma saída de mão de obra barata. Assim, eu não vejo outro motivo além desse. Outra coisa é os acessos, né? Lá no museu a gente tem um exercício de... A gente separou a equipe em 2 horários para conseguir contemplar pessoas que moram mais distante e que estudam em determinados horários que são diferentes, assim. Então, quando a gente desdobra isso em ações, é muito nessa perspectiva de pensar essas falas, esses corpos, como que eles ficam atravessados assim por essas exposições. Mas, enfim, acho que eu respondi. E, gente, a gente tem um tempão de gravação. A gente tem que caminhar para o final. Oxe, mas na hora que tá ficando bom. Fiquei sentindo falta de ouvir também sobre para onde estamos mirando. Eu acho que hoje eu estou mirando para esse lugar de onde eu parti. Um lugar teórico, um lugar prático de performance, um lugar territorial que não é necessariamente a capital Recife, assim, falando de Pernambuco. E é isso que me interessa muito, assim, que tem me interessado, né? É o lugar onde eu estou olhando, é assim, Camaragibe, Carnaíba, Arco Verde, Garanhuns, Petrolina, e tentando entender esse deslocamento, né, esses deslocamentos capital e, e entorno capital. Eu fico pensando a respeito dessas questões que vocês estão trazendo e eu sinto, na verdade, que o grande problema que a gente enxerga, né, na relação curador-mediador, curador-artista, curador-produtor, curador-financiador, etc. e tal, é porque a gente não só vivencia, mas é como se intimamente, socialmente, a gente acreditasse, né, nessa lógica hierárquica que a gente continua respeitando.
Porque eu sinto que a gente só vai poder rompê-la se a gente se propuser a vivenciar experiências distintas. Começar a romper isso do tipo na elaboração dos projetos, começar a romper isso na elaboração das planilhas dos projetos, né? Eu tenho muitas questões numa planilha de projeto quando o curador está ganhando R$20 mil e o educador está ganhando 500, sabe assim? Isso para mim é uma questão, como artista, sabe? Porque eu sinto que não existe diferença de produção de conhecimento, né? Embora as pessoas digam, não, é mais responsabilidade de um curador do que de um educador, está dentro de um processo expositivo, eu me pergunto se é mesmo. Ou é para quem? Porque se talvez o curador tenha a responsabilidade de ser um mediador de todos esses poderes que estão no entorno da exposição, quem está no educativo também tem essa responsabilidade. E tem uma responsabilidade, talvez, adicional, que é de como é que ele consegue construir um ambiente para que essa conversa artística produzida em todas essas outras instâncias engate uma relação com o público, né? Com quem vai visitar a exposição. Eu já tive experiências em que o educativo me fisgou para exposições em que eu não estava conectada, né? Por isso que a gente também foi pensando nesse processo da conexão, mas eu já tive experiências também que, se eu não fosse uma pessoa curiosa, eu teria entrado na exposição, teria dado aquela leve voltinha e ido embora, porque não houve interação nenhuma do processo educativo. E eu entendo isso como um desdobramento dessas relações hierárquicas que a gente tem desenvolvido, né? Que engessam, que pagam mal, que não estimulam, né? Que entendem o mediador como vigia e que, por outro lado, sim, tratam determinadas curadorias quase como celebridades e tudo mais. Então, como essas relações de poder estão muito articuladas no mundo dessa forma, se a gente não começar a vivenciar outros processos, vai ficar muito difícil, sabe? E aí, talvez, para onde eu esteja mirando, seja isso. Seja para além das discussões epistemológicas que estão aí, para além das sistematizações e dos textos bonitos que a gente tem escrito, eu tenho me preocupado efetivamente em tentar produzir conexões, né, que as experiências sejam boas, sabe assim? É óbvio que algumas vezes vai funcionar e outras vezes pode ser que não funcione, porque eu também não tenho como garantir que eu vou estar bem 100% em todas essas articulações, e também porque não depende só de mim. A gente trabalha numa exposição, às vezes, com 10, 15, 20, 30 pessoas. Na verdade, a gente não precisa pensar a curadoria somente a partir do lugar da exposição, né? A própria lista de músicas que eu elaboro, por exemplo, no momento em que eu estou fazendo a minha pesquisa para o Chama, né? E no momento em que eu sento com essa lista de músicas que eu elaboro, eu começo do tipo a escutar as canções e elaborar uma sintonia entre elas, ou escutar as sintonias delas para ver como é que isso entrecruza, já são exercícios de curadoria, né? No momento em que eu paro e penso, quem do universo que está cruzando e atravessando a minha vida vai ser convidado para cada edição, isso já é um exercício de pensar curadoria, né? E é um exercício de pensar curadoria também, como é que o meu corpo está confortável nesse lugar e como é que esses outros corpos também estão confortáveis nesse lugar. E como é que a gente dissolve essas tensões no momento em que elas ocorrem. Então, talvez a minha mirada esteja caminhando para isso, assim, para a produção de lugares mais próximos, efetivamente, do que eu acredito de vivência, da experimentação efetiva, né? De outras práticas de escolha, de outras práticas curatoriais e de outras escutas possíveis, de novas relações de poder, né? Porque é isso também. Eu não entendo nenhuma relação de poder como um lugar estabilizado, né? Para mim, qualquer relação de poder, ela é uma construção e ela pode ser desconstruída. Por isso que eu acredito na desconstrução dessa relação hierárquica que a gente vive, que a gente ainda vive, e acredito também que já estão sendo produzidas diversas outras relações no nosso entorno. A gente só precisa, talvez, fazer um recuo de escuta, de observação para entender onde elas estão se movendo. Eu sinto que isso aqui que a gente está fazendo hoje já é uma experiência feita essa. Eu sinto que a minha relação com Letícia é uma experiência dessa natureza. Eu sinto que o Chama é uma experiência assim, sinto que o Curva também é, sinto que a tua maneira de trabalhar o educativo, Nath, também é. São esforços que a gente vai fazendo nesse sentido.
Eu fiquei pensando na fala de vocês duas, como a gente também caminha nessa perspectiva assim, de buscar o exercício de curadoria de outras formas. Quando eu tenho uma educadora que mora num quilombo tal, e ela diz, olha, eu acho que o museu precisa ir para lá, e eu já tenho uma proposta, eu acho que pode funcionar assim, 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 e ela fez um exercício de curadoria. Quando a gente tem um projeto para dialogar com jovens mulheres artistas nas suas comunidades, periferias sei lá, metrópoles, e o educativo pensa quem são essas pessoas por causa do que está sendo movido, exercício de curadoria também, sabe? Então, eu acho que eu estou mirando para esse lugar, assim, de pensar que essas pessoas, esses corpos, que pensam a educação, que pensam essa educação, dentro de uma perspectiva que o museu do século XXI busca se repensar e se reorganizar, então eu estou mirando para esse lugar. Lógico que eu acho que a caminhada é muito longa ainda, mas partindo da minha experiência de todos esses anos no museu, algumas coisas já saíram do lugar. Eu gosto de mirar nesse cantinho, assim, nessa fresta de luz que eu enxergo. E eu acho que eu vou continuar dentro desse caminho, né? Porque se não for assim, eu acho que a gente perde também a paixão de pensar a educação integrada a diferentes corpos, diferentes pessoas, diferentes experiências. Fiquei pensando nisso, assim, que também acho que não consigo, depois da conversa de hoje, não pensar mais minhas práticas, né, sem pensar em tudo que a gente falou, assim, a questão da multilinguagem, da transversalidade, a questão do envolvimento com as melhorias de condições de trabalho e o que é urgente, né, essa questão da urgência, né, me ficou muito isso forte, assim, dessa conversa de hoje. Né? Tem a questão teórica, que é muito urgente também, que é interessante, essa virada epistemológica, mas também essa virada de atitude mesmo, de como cobrar, né, do Estado, de como cobrar das secretarias de cultura, de como cobrar, de como atuar perante os conselhos, de como se informar do que é um plano nacional de cultura, um plano municipal de cultura, e pensar as práticas desde aí, né? Eu sinto que, como última contribuição, acho que o que eu poderia trazer nesse sentido é que é importante, que, como a gente está pensando, né, em novos lugares. Eu não gosto dessa palavra novo às vezes, porque parece que você está tipo produzindo caminhos que outras pessoas do teu entorno não pensaram antes, ou que estão pensando em conjunto, né? Mas eu sinto que é importante para a gente, nesse momento, enquanto práticas curatoriais que estão alocadas no Nordeste do Brasil, né? Enquanto práticas curatoriais que estão pensando a partir das experiências e das vivências que a gente desenvolve aqui, que a gente passe a respeitar os nossos repertórios, e que a gente passe a sistematizar esses repertórios nessas variadas vivências, sabe? Assim, e quando eu falo sistematizar, não é somente sistematizar em texto, sabe? Mas é sistematizar nessa diversidade de possibilidades que esse circuito criativo traz, né? Se a gente puder sistematizar a partir de novas práticas curatoriais, lindo. Se a gente puder sistematizar a partir das nossas vivências artísticas maravilhosas, se a gente puder sistematizar na produção de texto, num novo desenho de uma reflexão educativa, sabe assim, numa nova forma de articular com a vizinhança das instituições, ou pensando mesmo nessa arte que é produzida em Recife, que é uma arte que muitas vezes não está nas instituições, porque a gente tem poucas instituições efetivamente que funcionam aqui. A grande força da produção artística de Recife está muitas vezes na casa dos artistas e na casa dos coletivos artísticos, né? E nas trocas que esses coletivos e que esses artistas desenvolvem, né? Então, existe também uma outra curadoria que a gente vem olhando e articulando, que é uma curadoria que se dá no momento em que a gente começa a perceber quais são as áreas da cidade
né? E como é que cada área tem contribuído artisticamente, né, para o debate que a gente elabora na cidade como um todo. Esse é um outro exercício curatorial que a gente tem feito também. E de pensar a cidade, na verdade, como essa cidade expandida, né? Não só Recife, mas a região metropolitana do Recife, né? Recife, Olinda, Camaragibe, Paulista, Jaboatão, Moreno, né? Tipo Nazaré da Mata, né? Essa região aí que se expande da área metropolitana e já começa a namorar com a zona da mata, né? Porque essas trocas são trocas muito intensas. Então, eu creio que quanto mais a gente sistematizar, quanto mais a gente produzir materialidade, manifestação, né, que demarque esse lugar, eu acho que a gente vai estar caminhando para lugares que, a mim, pelo menos, interessam muito. Gente, queria super agradecer a conversa de hoje, a presença de vocês duas no projeto como um todo, assim. Acho que o projeto é super positivo. Espero que esse podcast mova alguns tensionamentos que sejam importantes para a caminhada de quem também está nos ouvindo. E é isso, eu quero agradecer e fechar esse ciclo de hoje. Massa, gente. Existe um programa bem bacana aqui em Recife, um podcast que são das meninas de música eletrônica, que é o Tectrônica, que é feito por Daira e Nadedian, e elas invertem, né, a ordem dos processos e deixam que os convidados iniciem e encerrem o programa. Então eu vou reconquistar esse lugar aqui de mediação, roubar de Natália esse lugar de mediação, para dizer muito obrigada aos ouvintes, muito obrigada a quem esteve com a gente agradece ao Mamã por essa oportunidade de estar vivenciando esse projeto. Muito obrigada, Natália, muito obrigada, Letícia, muito obrigada, Giane, muito obrigada, Thaís, né, por estarem conosco nessa construção. E esse podcast é uma realização da Lei Aldir Blanc de Pernambuco. São 3 episódios desse programa de curadoria e a gente espera que esse projeto se desdobre em outros podcasts, em outras experiências, em outras vivências, para que a gente possa retornar com o amadurecimento dessas questões. Então, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, dependendo da hora que os nossos ouvintes estiverem acessando esse conteúdo. E um beijo para todo mundo. Até lá!